Imagine um país que aprendeu a voar e, por isso, confia suas esperanças ao horizonte. Agora imagine que esse país, em vez de construir infraestruturas e políticas, deixa seus ídolos cair. Varig foi isso. Uma promessa de modernidade que, lentamente, virou um espelho opaco. Onde antes havia serviço de bordo com caviar e churrasco no espeto, restou dívida, processo e rancor. Como chegamos do Atlântico de 1927 ao precatório bilionário de 2024? Essa é a história que ninguém contou direito. E é a história que você vai ver agora aqui, no Noar Analítico. A companhia aérea Varig foi o grande símbolo da aviação brasileira no século XX. As falcatruas do grupo que comprou a empresa foram determinantes para afundá-la de vez. Essa falência arruinou a vida de milhares de funcionários que passaram a vida inteira dentro da Varig. Há 8 anos, a Varig, uma gigante da aviação brasileira, despencou. No chão, a companhia aérea já não era mais a mesma. De empresa bilionária aos cofres vazios foi um pulo. Uma queda que levou junto os direitos de milhares de funcionários, como os de Aloísio. O ex-comissário deveria receber R$ 4.500 de aposentadoria, mas só ganha 600. Famílias se dissolveram, filhos ficaram estudando aqui, os pais tiveram que ir para o sul para poder morar com parentes. A maioria de nós ficamos sem plano de saúde, acabou com a vida de todos nós. Se você gosta de histórias de queda e do preço humano por trás do poder, já deixa o like e fica comigo até o final. Vou te mostrar documentos, curiosidades e um desfecho que afeta 15 mil vidas. Para o Sindicato Nacional dos Aeroviários, a rota de queda foi traçada em boa parte por má gestão. A primeira coisa que eles fizeram, o Marcos Aldi, esse trio aí, trio Parada Dura, Marco Aldi. Isso, foi tirar o Aéreos, querer acabar com o Aéreos, Fundo de Pensão dos Trabalhadores. Marco Aldi, Marcos Raftel e Luiz Galo eram sócios do fundo americano Matlin Patterson, que comprou a Varig em 2006. O grupo não conseguiu salvar a empresa aérea e, pior, se envolveu em polêmicas. Nas décadas de 60 e 70, a Varig é comparada à Pan Am. Rota para a Europa, América, África, Ásia. Boeing 707, Douglas DC-10, 747. Nomes de metal que predisseram grandeza. A Varig não era apenas uma máquina que movia pessoas. Era uma máquina que movia imagens do Brasil importante, moderno, aberto ao mundo. Esse branding cultural tem preço. Quando o país vacila, a companhia que o simboliza fica vulnerável, como quem usa a própria imagem como capital. A companhia, que foi fundada em 1927, começou a operar um Dornier Val. Esse Dornier Val foi a primeira aeronave comercial a operar no Brasil. Era um hidroavião, assim como o Dornier B Mercury, também um hidroavião aí para 9 passageiros cada um. Aí tivemos 2 aviões utilizados para malas postais, voos de propaganda e treinamento de pilotos. Treinamento de pilotos Falkland L-25 e o Junkers A-50, que aí só cabia uma pessoa no caso. As primeiras aeronaves comerciais da Varig equipadas com trem de pouso de origem alemã foram os Junkers F-13, para 5 passageiros apenas. A companhia, que foi fundada em 1900. A Varig nasce em 1927, em Porto Alegre, com o Dornier Val batizado de Atlântico. Nasce pequena, nasce regional, mas com ambição internacional. Há empresas que nascem para ligar cidades, outras nascem para ligar tempos. Varig foi ambas. Conectou cidades do Sul e, com o passar dos anos, conectou o Brasil à noção de grandeza, trazendo presidentes, missões diplomáticas e até o Papa em voos que pareciam proclamar ao mundo: olhem, também voamos como os outros. Era luxo, era conforto, era um cartão postal nacional. O serviço de bordo da Varig virou lenda, caviar, espeto e etiqueta. Um Brasil que se via europeu. A bordo das aeronaves Varig, o tempo passa voando.
o cliente pode escolher entre ler uma revista ou os jornais do dia, ouvir música, assistir um filme, fazer compras no free shop de bordo. E tudo isso com grande variedade de escolha. Quem gosta de música clássica, por exemplo, tem à sua disposição um canal só de música clássica. Quem gosta de rock, tem um canal de rock. Na primeira classe, o cliente pode escolher entre 10 filmes. Há até opções especiais para o entretenimento das crianças. Uma novidade é o Boa Viagem. Eu sou a Daphne e este é o Boa Viagem. Um programa que dá dicas e exercícios de bem-estar a bordo. Entre balanços negativos, gestão conturbada e mais de 15 anos de prejuízos, algo que parecia apenas um desvio de rota tornou-se tempestade. Em junho de 2005, a Varig pediu recuperação judicial, um pedido que revelou dívidas gigantes. O diagnóstico era óbvio e terrível. A recuperação judicial deveria ser a ponte para a reestruturação, um respiro financeiro. Em muitos casos, foi usada como cláusula de escape por empresas que ainda tinham ativos valiosos. Para a Varig, a solução viria pela cisão. Ativos que funcionavam foram separados daqueles que não funcionavam. A cisão, Varig versus Nova Varig, o desmembramento que doeu. Esse modelo adotado, onde o bom é separado do ruim, é comum. Vender a operação rentável, deixar a massa falida com dívidas trabalhistas e contratos. Para o trabalhador, a diferença entre Varig e Nova Varig não importava. O que importava era o salário atrasado, a conta do mês e a incerteza. Um fato doloroso foi que em 28 de julho de 2006, demissões chegaram a 5.500 funcionários em apenas um dia, sem pagamento de verbas rescisórias, pois salários foram bloqueados pela recuperação judicial. Os cardápios da Varig levam a assinatura dos mais reconhecidos chefes do Brasil e tem sempre um toque brasileiro. Os vinhos das mais variadas procedências são super selecionados. Mas quem transforma mesmo qualquer voo numa experiência agradável são as tripulações da cabine. Verdadeiros mestres em relações humanas, nossos tripulantes carregam consigo o calor e a simpatia que caracterizam o povo brasileiro. Acabamos de receber o Prêmio Mercury, uma espécie de Oscar das companhias de aviação, pela qualidade do nosso serviço de bordo. Nenhuma companhia latino-americana tinha recebido esse prêmio antes. O dia em que os céus fecharam. De julho a agosto de 2006, o cenário virou um caos. Aviões retidos, destinações internacionais vetadas. Foi o colapso público. Em 3 de agosto de 2006, os voos internacionais da Varig foram proibidos de pousar em várias capitais europeias. A empresa, que até então representava o Brasil no exterior, começou a ser impedida de pousar no próprio prestígio. Quando a soberba e a vulnerabilidade se encontram, o resultado é feio. A administração falhou em diversas frentes: contabilidade conturbada, dívidas, contratos complexos, e a solução que parecia técnica virou notícia, buzina e protesto. Venda final. Gol compra a Nova Varig. O que os barões do centro financeiro chamaram de mercado fazendo ajustes, para muitos foi um roubo. A marca, parte das rotas e a operação foram entregues a uma companhia que emergia com modelo low cost. A Varig original ficou com o passivo, e em 2007, a Gol adquiriu a Varig, e com ela parte do nome e muitos sonhos alheios. Uma curiosidade é que alguns aviões da Varig seguiram ainda operando com o mesmo logotipo por anos. O público confundia. Era a Varig ou a marca que sobreviveu? A sensação era de déjà vu, uma espécie de fantasma comercial. Se você chegou até aqui, comenta com a palavra Varig, em letras maiúsculas. Vamos ver quantos ainda lembram desse nome. Decretação da falência. Fim formal de um império? Em 20 de agosto de 2010, a Justiça decretou a falência da antiga Varig. Um ponto final jurídico num enredo que já estava rachado há anos. Você sabe o que significa falência num país como o Brasil? Falência é palavra técnica, mas seu reflexo é humano. Aposentadorias suspensas,
FGTS não pago, pensões abafadas. São famílias, vidas, sonhos destruídos. A grande massa de ex-funcionários passou anos brigando por justiça. Não por glória, mas por salários e garantias. A dívida que vinha do passado, política tarifária e o acordo final. Parte do labirinto da Varig vinha de decisões de política de preços que remontam aos anos 80 e 90. Décadas depois, o custo disso bateu como uma fatura alta demais para ser paga. Em março de 2024, a Advocacia Geral da União mediou um acordo que previa o pagamento de cerca de 4 bilhões e 700 milhões de reais à massa falida da Varig. Um valor destinado a quitar indenizações trabalhistas que se arrastavam há mais de 30 anos. Justiça tardia ou apenas justiça parcial? O que isso tudo nos ensina? Que a justiça às vezes chega, mas tarde demais. Para alguns, o acordo de 2024 é um alívio. Para outros, é uma lembrança de que o Estado e o mercado podem falhar em proteger quem efetivamente faz o sistema voar, o trabalhador. Mas mesmo após isso, ainda ficaram vários questionamentos. Como quem ganhou com a cisão? Quem perdeu? A marca? O país? Perguntas que nos fazem pensar se realmente houve uma solução justa. Legado cultural e simbólico. A Varig trouxe imagens, uniformes, músicas de bordo, relatos de glamour, mas também trouxe algumas importantes lições, como o perigo de misturar poder público e privado sem transparência, o risco de permitir que uma marca nacional vire joguete financeiro e a necessidade de proteção social minimamente decente quando empresas quebram. Dizer com um certo orgulho, porque o ideal seria que não tivesse havido motivação para que esse livro fosse editado. Que o Brasil, né, que o povo brasileiro fosse respeitado, que as referências nacionais fossem preservadas. Nós vivemos, assim, uma destruição completa de valores ao longo desses últimos anos. E a Varig é um desses exemplos. Mas a destruição da Varig não se deu como se fosse de uma canetada. Que a Varig, a gente diz assim, a Varig era um patrimônio nacional ligado à soberania nacional. O significado do fim. A história da Varig não é só sobre aviões. É sobre o que fazemos com nossas instituições quando a economia aperta. É sobre memória coletiva. É sobre como o Brasil aprendeu a voar e esqueceu de manter a pista limpa. No fim, restou uma massa falida, ex-funcionários com cicatrizes e um acordo que tenta recompor o passado em cifras. Será que o Estado deveria ter agido de forma diferente? Será que a sociedade deveria ter cobrado mais? E você? Quando pensa em nacional, lembra-se só do futebol ou lembra-se também das empresas que carregam a imagem do país e das pessoas que nelas trabalham? O Congresso Nacional não assumiram um compromisso, não houve, eu tenho que dizer isto, no Congresso Nacional, uma defesa da Varig compatível com a sua importância. E aqui, através do Poder Legislativo Estadual, que essa luta foi sendo apoiada, criando alguns instrumentos para que as denúncias chegassem ao conhecimento público. Imaginar que foi elaborada uma lei de recuperação judicial. Exatamente, a Varig foi a primeira grande empresa a Se você quer mais vídeos assim, história política via cultura empresarial, inscreva-se no canal Noar Analítico. Deixe seu like para que o algoritmo ache justiça para histórias esquecidas. Compartilhe este vídeo com quem sofreu cortes, com quem trabalhou em empresas históricas, com seu pai, sua mãe, seu avô. E se quiser que eu faça um episódio parecido sobre a Petrobras, Eike Batista ou a Rede Manchete, comenta abaixo qual história você quer que eu destrinche a seguir. Eu vou escolher uma. E prometo te trazer documentos, entrevistas e aquele estilo que você já conhece.